A rainha mais impopular da França foi guilhotinada depois de ver a monarquia perder todo o seu poder durante a famosa Revolução Francesa. Maria Antonieta foi sem dúvida uma figura extremamente marcante na história da França, só que negativamente. Nesse episódio, eu vou te contar absolutamente tudo sobre esse personagem tão famoso no mundo inteiro, o porquê da Maria Antonieta ser tão impopular na França daquela época, o que estava acontecendo no país e, claro, como se deu a sua morte. E como de costume aqui no Passaporte pro Crime, é claro que eu vou te contar também o que você pode visitar na França que te conte mais sobre a Maria Antonieta, sobre a Revolução Francesa e sobre tudo o que estava acontecendo naquela época. Se você curte o Passaporte pro Crime, não esquece de se inscrever no canal ou seguir o podcast no YouTube ou fazer qualquer outra coisa que as outras plataformas pedem pra você fazer, pra garantir que você fique sabendo assim que um novo episódio sair. Dito tudo isso, bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Maria Antonieta nasceu em Viena, na Áustria, no dia 2 de novembro de 1755. Ela era filha do imperador Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico e da imperatriz Maria Teresa da Áustria. E ela tinha, e eu não tô brincando aqui, 15 irmãos. E assim, gente, a infância dela foi uma infância bem comum para quem se vive na corte daquela época. Quer dizer, muitos mimos, poucas preocupações, mais uma educação muito rígida no que diz respeito à etiqueta, religião, línguas e esse tipo de coisa. E num contexto geral, a Maria Antonieta também teve uns pais assim bem ausentes. Isso porque, na verdade, quem mandava ali em tudo era a mãe da Maria Antonieta, a Maria Teresa. Reza a lenda, então, que na verdade ela era responsável por tomar todas as decisões políticas ali, e não o pai da Maria Antonieta. Então, digamos que com todas essas responsabilidades e tudo mais, a Maria Teresa, é que são duas Marias, né? Acaba confundindo um pouco. A Maria Teresa, a mãe da Maria Antonieta, acabava então meio que terceirizando ali o cuidado dos filhos e a educação dos filhos. Mas por mais que ela terceirizasse essa educação, né? Não quer dizer que ela não era extremamente rígida com os filhos. E nisso que a Maria Antonieta ia vivendo essa sua infância, a gente chega em 1765, quando o pai da Maria Antonieta morre. E nisso a mãe, a imperatriz, ela se sente ainda mais responsável pela política e pelas alianças da época. E ela, em contrapartida, é ainda mais rígida com os filhos. Só que nessa época também rolou uma epidemia de varíola que chegou a afetar a própria família imperial. Dentre outras pessoas super importantes ali da família, duas irmãs da Maria Antonieta morreram por conta da doença. E uma dessas irmãs estava prometida para o rei da França, quer dizer, para o futuro rei da França. Nisso, a imperatriz, a Maria Teresa, ela se viu numa situação extremamente delicada, né? Porque ela ainda queria essa aliança com a França era muito importante, e então ela oferece a Maria Antonieta no lugar. Falando desse jeito, parece horrível, né? Essa coisa de oferecer seus filhos para formar alianças, para casamentos e tudo mais. E do jeito que eu tô falando, com as palavras que eu tô falando, eu sinto que eu tô piorando ainda mais a situação. Não que não fosse ruim, tá? Ninguém aqui tá concordando com isso. Mas eu preciso só deixar muito claro que essa prática era uma estratégia muito comum daquela época. E mais além disso, essa estratégia ela era muito bem usada pela Maria Teresa. A Maria Teresa sabia muito bem como usar os seus filhos, meu Deus, é que do jeito que eu tô falando, eu tô me sentindo horrível, mas enfim, usar os seus filhos para formar alianças. Tanto que isso, assim, ao casar os seus filhos com pessoas importantes ali das casas reais da França, da Espanha ou até da Itália, a Maria Teresa ela garantia alianças fortíssimas ali pro seu império. Bom, explicado aqui que essa era uma prática comum daquela época, o ponto é que a Maria Teresa ela foi apresentada ao seu noivo e o futuro rei da França, o Luís Augusto, que nessa época a gente era só, entre 1 milhão de aspas, um Luís, sem um número depois, porque ele ainda não tinha virado rei. E sim, o casamento dos dois ele foi super estratégico, porque até então a França e a Áustria eram inimigos declarados. Então, ao casar Maria Antonieta e o Luís, se firmava ali uma aliança. E exatamente pela França e pela Áustria serem inimigas, quando a Maria Antonieta ela chega na França, digamos que ela não é muito bem recebida. E nisso rola também todo um bafafá depois do casamento, porque digamos que o casal, assim, rolou um boato por aí e tudo mais,
que o casal ele não tinha conseguido consumar o casamento, se é que você entende o que eu estou querendo dizer. E isso era um bafafá ali naquela época. E para além disso, como se não fosse suficiente, a mãe da Maria Antonieta, né, a queridíssima Maria Teresa, ela ficava mandando inúmeras cartas para sua filha, controlando tudo que a filha estava fazendo e querendo palpitar em absolutamente tudo. Então, digamos que assim, o comecinho ali da vida da Maria Antonieta na França foi bem difícil. Até que a gente chega no ano de 1774, quando o rei Luís XV morre. Nisso, restou assumir o trono o Luís da Maria Antonieta, que, gente, só tinha 19 anos. E ela se tornou rainha da França aos 18 anos. E aí, como rainha, vamos dizer que ela também não conseguiu conquistar o povo. Desde o começo já começaram a rolar na França, assim, uma série de panfletos escandalosos e boatos péssimos com relação a ela. Ela, ainda por cima, né, não tinha engravidado, o que era um escândalo também pra época. E o fato dela ser austríaca ainda não agradava a galera da corte e nem o povo, que achava ali que ela poderia influenciar o rei a tomar decisões que fossem benéficas ali à Áustria. Em outras palavras aqui, caso ainda não tenha ficado claro, a Maria Antonieta ela chega na França sendo zero querida. E ela se torna rainha sendo menos 20 mil querida. Assim, se era zero querida, ela virou negativamente querida. E eu quero mencionar isso de novo mandando um beijo para uma das nossas ouvintes que gostou quando eu usei o termo zero querida para me referir à família imperial russa. Mas aqui também se aplica, tá? A Maria Antonieta, ela era zero querida. E quando ela virou rainha, digamos que nada disso mudou. Ela continuou sendo bastante odiada ali pelo povo francês e pela corte francesa. E para somar tudo isso, a França, né, que agora estava sendo comandada pelo Luís XVI, estava indo de mal a pior. Assim, aqui a gente precisa ser bem justo e dizer que ele herdou a França já bem zoada, assim, bem xoxicapenga, com um monte de treta para resolver, mas fato é que sim, durante o reinado dele, a França estava passando ali por uma crise política e econômica super forte. Basicamente, a fome era um problema, assim, gigantesco da França nessa época, que em outras palavras estava falida, pra não dizer outra coisa, tava ferrada, né, no caso. Mas tava ali ferrada, assim, por uma série de fatores, né, mas resumindo muito aqui, a França tinha passado por uma série de guerras, que tinham, né, ela tinha perdido essas guerras, e para além disso tudo, também tinham gastos excessivos da corte. E aí, quando fala de gastos fortíssimos da corte, a gente precisa puxar de novo a Maria Antonieta e as críticas que ela recebia. Isso porque ela claramente não curtia o seu papel de rainha, né, gente? Assim, ela só era criticada o tempo inteiro, ela fazia A, era criticada por A, fazia B, era criticada por B. Então, digamos que o passatempo predileto dela virou comprar os vestidos mais caros possíveis e ficar arrumando o seu cabelo da maneira mais cara possível também. Enquanto, eu preciso reforçar, o povo estava passando fome. Inclusive, a efeitos de curiosidade aqui, mas também para ajudar a ilustrar tudo isso que eu tô falando da Maria Antonieta, eu quero trazer dois momentos marcantes que aconteceram aí com o passar dos anos, enquanto as coisas estavam rolando na França. O primeiro momento que eu quero trazer é a seguinte frase: se eles não têm pão, que comam brioches. Muito provavelmente você já deve ter escutado essa frase quando você estava estudando Revolução Francesa e tudo mais, ou em outros momentos da sua vida, e você deve ter ouvido que essa frase foi dita por Maria Antonieta. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, o que tem de mais nessa frase? Na época, na França, o alimento principal do povo, de fato, era pão. E com toda essa treta econômica que estava rolando na França daquela época, o pão, que era o alimento básico, né, de novo, básico, ficou extremamente caro. Surgiu o boato, então, que a Maria Antonieta teria dito essa frase, falando então, tá, se eles não conseguem comer pão, se eles não têm acesso ao pão, que eles comam brioche. Sendo que, assim, o brioche, ele era muito mais sofisticado do que o pão, né? Ia leite, ovo, tudo mais. E era um luxo para aquela época comer brioche. O que mostraria ali, em outras palavras, que a Maria Antonieta estaria completamente, assim, afastada, alheia da realidade que o povo estava vivendo. Só que eu preciso te trazer que tem muita gente que truca essa informação de que a Maria Antonieta teria dito essa frase. Isso porque essa frase ela apareceu no livro Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, que foi escrito entre 1765 e 1770. E nele, ele dizia que uma grande princesa teria dito aquela frase, mas ele não disse que foi a Maria Antonieta. E mais além do livro nunca ter falado que foi a Maria Antonieta que disse essa frase, nessa época, assim, enquanto o livro estava sendo escrito, a Maria Antonieta tinha lá seus 10 anos e ela ainda morava na Áustria. E essa frase, ela foi associada a Maria Antonieta
no meio desse auê todo que eu tô te contando que a França tava vivendo, que foi mais ou menos 1789, ou seja, não segue exatamente a cronologia do livro. Enfim, seja como for, assim, muita gente de fato não acredita que a Maria Antonieta tenha dito essa frase, mas fato é, essa frase ficou ligada a Maria Antonieta, o povo dizia que a Maria Antonieta tinha dito essa frase. Pois bem, a outra treta, o outro grande momento que eu queria trazer aqui, que envolve o nome da Maria Antonieta, e esse sim aconteceu de verdade, é o escândalo do colar de diamantes de 1785. Basicamente, compraram um colar em nome da Maria Antonieta, um colar assim, carésimo, chiquíssimo, cheio dos diamantes, que era avaliado em apenas uma pequena bagatela de 1,6 milhão de libras. Mas na verdade, foi tudo um golpe. Só que o ponto é que usaram o nome e a figura da Maria Antonieta para enganar a pessoa que estava vendendo o colar, para que, essa pessoa de fato finalizasse ali a venda. Resultado, o povo, que já estava assim completamente transtornado com tudo que estava rolando na França naquela época e tudo mais, acreditou que a Maria Antonieta tinha comprado aquele colar e ficou ainda mais revoltado. Ela acabou se provando inocente, assim, só que esse acontecimento do colar, esse escândalo do colar, acabou mexendo muito com ela, porque ela ficou muito chateada mesmo em perceber que essa era a imagem que o povo tinha dela, do tipo, uma pessoa que realmente tá totalmente desligada da realidade, que não liga para as necessidades que o povo tá passando, que só pensa em gastar, gastar e gastar. Reza a lenda que depois do escândalo do colar, a Maria Antonieta diminuiu muito os seus gastos, passou a viver de uma maneira mais simples, assim, e de fato passou a se dedicar mais, assim, ao seu papel como rainha. E só para efeitos de curiosidade, o colar, ele foi levado para Londres e ele foi desmanchado pelos golpistas, tá? Bom, acho que esses dois casos conseguem ilustrar bem, o que eu tô querendo dizer aqui, do tipo, a França tava passando por um momento extremamente delicado, uma crise política e econômica muito forte, nisso a Maria Antonieta era muito mal vista pela sociedade e os anos foram passando. Até que a gente chega em 1789, quando Luís XVI, ele se vê assim sem saída. Ele precisava ceder à pressão que ele estava sofrendo ali de ministros e de conselheiros e ele precisava tomar alguma atitude. Foi quando ele retomou a Assembleia dos Estados Gerais, que não era acionada desde 1614 e que tinha como objetivo debater reformas e tudo mais ali na França. Essa Assembleia era dividida nos chamados 3 estados, que nada mais eram do que 3 divisões assim da população. O primeiro estado era o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro estado era simplesmente o restante de toda a população francesa. E apesar do terceiro estado ser o maior de todos, tipo assim, ser maior do que os outros 2 juntos, o voto do terceiro estado valia pela metade e eles eram os únicos a pagar impostos. Eu acho que eu nem preciso dizer, mas é óbvio que eu vou dizer também, que assim, o negócio foi ficando cada vez mais tenso, até que o terceiro estado decidiu tomar uma atitude. Eles, no caso, criaram uma Assembleia Nacional Constituinte, e o rei foi lá e tentou com todas as forças acabar com essa iniciativa. Aqui, gente, eu preciso deixar claro que eu tô simplificando muito as coisas, tá? Tem muitos outros graus de profundidade nisso tudo que eu tô te contando. Mas, óbvio, eu só quero te dar um contexto pra explicar a história da Maria Antonieta, mas se você quiser se aprofundar na Revolução Francesa, tem muito pano pra manga. E trazendo exatamente a nossa personagem principal de volta pra história, enquanto tudo isso estava acontecendo, a Maria Antonieta, ela seguia sendo muito criticada. Ela virou, assim, em outras palavras, o rosto da propaganda antimonárquica. Talvez eu esteja usando uns termos um pouquinho complicados, mas em outras palavras aqui, a Maria Antonieta ela virou o rosto de tudo aquilo que a Revolução abominava. A Revolução queria acabar com a monarquia e a Maria Antonieta era a representação de tudo que a monarquia significava. Tanto que nessa época, a Maria Antonieta ela já tinha tido 4 filhos. Ela já tinha tido uma menina, um menino, que seria o herdeiro de tudo, um outro menino e uma outra menina. Essa última menina morreu com 11 meses. Tá, e por que eu trago tudo isso? Porque anos depois, quando estava acontecendo exatamente essa situação da Assembleia dos Estados Gerais que eu acabei de comentar, o menino mais velho, o herdeiro de tudo, que tinha só 8 anos na época, tinha pego tuberculose. E ele estava com a saúde, assim, totalmente ferrada, e nisso a Maria Antonieta, ela não participou de nada. Ela ficou, assim, super preocupada com o filho e ficou ali ao lado do filho. Mesmo assim, ela era extremamente criticada na Assembleia. O nome dela era citado várias vezes e ela era super criticada ali e tudo mais e tal. Exatamente
Exatamente, de novo, né, sendo esse rosto de tudo que a galera abominava na monarquia. Pouco depois, o herdeiro do trono morreu, sim, aos 8 anos de idade, e assim, a morte dele foi basicamente ignorada pelo povo francês, que estava mais preocupado com a questão da Assembleia. Mas mais além disso, na Assembleia Nacional Constituinte, aquela que foi criada pelo Terceiro Estado, se falava que a Maria Antonieta queria se banhar no sangue do povo, ainda se criticava super ela e tudo mais, enquanto na verdade ela estava de luto pelo seu filho e estava afastada de tudo. Só que eu preciso ser muito honesta com vocês. Essa é uma versão dos fatos, que diz que assim, a Maria Antonieta, ela era criticada mesmo sem fazer absolutamente nada. Só que eu me sinto na obrigação, como eu comentei, de te trazer um outro lado, uma outra versão. Essa outra versão diz que sim, ela ficou ao lado do filho e ela se afastou da política e ela também sofreu com o luto do filho e se afastou da política, só que só por um período de tempo. Há quem diga que depois desse período de tempo ela voltou sim a atuar na política e que ela era bem ativa sim e que ela lutava contra a revolução. Ela queria manter ali a monarquia e ela era bem conservadora com relação a isso. Inclusive, né, ainda nessa linha, se dizia que ela era muito defensora assim da monarquia absolutista e que ela era completamente contrária a qualquer reforma que era imposta ali, que era na verdade pedida ali pelos revolucionários. Dizem também que ela influenciava sim em decisões super importantes ali do rei Luís XVI, porque ela exatamente participava ali de reuniões privadas, né, e confidenciais ali do rei Luís XVI com os seus ministros. E além disso tudo, na cerejinha do bolo também falam que ela mandava cartas secretamente para sua família na Áustria e para outros monarquistas, outros defensores ali da monarquia, pedindo ajuda para acabar com a revolução. Assim, gente, seja qual for a versão verdadeira dos fatos, enfim, né, aquela coisa, cada um vai acabar acreditando no que quiser acreditar. O ponto é que a Maria Antonieta, ela foi sim o rosto anti-revolução. Ela foi o rosto daquilo que os revolucionários queriam acabar. Nisso, o Terceiro Estado estava sim passando por muitas dificuldades e estava sim lutando por mais direitos, e nisso o rei estava sim tentando acabar com a revolução, né, dar uma acalmada ali nos ânimos. E esse clima agradável e tranquilo foi rolando na França até o dia 14 de julho de 1789, quando acontece a famosa queda da Bastilha. E nisso, assim, a situação fica muito feia para a família real francesa, mas principalmente para Maria Antonieta, que de novo era o rosto ali da contra-revolução. E no meio disso tudo, a família imperial tem a excelente ideia de fazer um baita de um jantar, para não usar outra palavra, no Palácio de Versalhes, para homenagear ali o regime da infantaria do exército real. Assim, gente, é claro que o negócio não deu certo. O povo, no caso, ficou sabendo, ficou completamente revoltado e foi até Versalhes para acabar com a palhaçada do jantar. Uma multidão armada, então, e formada majoritariamente por mulheres, marchou até Versalhes para pedir ali por pão, ou seja, né, por comida, porque eles estavam passando fome, e para apresentar ali uma petição ao rei. Eles invadiram os aposentos reais na manhã seguinte, gente morreu de todos os lados, e a família real se viu obrigada, então, a fugir de volta para Paris. Já em Paris, então, a família real correu para o Palácio de Tuileries, onde eles, na verdade, se viram numa prisão domiciliar. O povo acusava o rei de ser traidor da nação, e a Maria Antonieta era também xingada e, enfim, acusada de tudo de ruim e de pior que poderia acontecer. Simplificando muito aqui e acelerando as coisas, meio no vezes 2 assim do WhatsApp, o rei, então, ele aprova a Constituição Francesa em 1790, e ela vai ser promulgada no ano seguinte, e digamos que o cerco ele foi se fechando cada vez mais. Foi quando a família real tentou fugir em 1791, mas pertíssimo ali da fronteira com a Áustria, eles foram descobertos e levados de volta a Paris. Isso só piorou a situação do rei, gente, porque assim, para além de traíra, ele foi pego no flagra abandonando o seu povo. E no ano seguinte, em 1792, foi quando realmente tudo acabou e a monarquia foi abolida. Nesse mesmo ano, o povo chegou a tentar invadir o Palácio de Tuileries, né, onde a família real estava, mas num primeiro momento nada muito grandioso aconteceu. Até que meses depois rolou uma segunda tentativa de invasão, e dessa vez não só o povo conseguiu invadir, como uma galera morreu. No caso, 600 guardas suíços do rei e muitos nobres que tinham permanecido ali para tentar defender a família real morreram nessa invasão. A família real conseguiu fugir e depois foi transferida ali para a Torre do Templo, que era um antigo mosteiro que virou uma prisão. Lá, a família toda foi finalmente pega e presa. O rei,
a rainha e seus 2 filhos. Só relembrando aqui, o casal chegou a ter 4 filhos. A filha mais velha, o filho que morreu de tuberculose aos 8 anos, um segundo filho que era o herdeiro de tudo agora, né, e que foi preso com eles, e uma outra filha que morreu com 11 meses. Então, fazendo as contas aqui, foram presos os pais, a filha mais velha e o filho do meio, que também era o herdeiro de tudo. E assim, gente, se o negócio já tava indo ladeira abaixo, a partir daqui ele foi bem mais rápido ladeira abaixo, vamos dizer assim. Nessa época, por exemplo, aconteceu um episódio de uma princesa que foi assassinada, esquartejada, e que o povo pegou a cabeça dessa princesa e começou a desfilar com a cabeça da princesa embaixo da janela da rainha, para tentar passar ali uma mensagem bem certeira para ela. Poucos meses depois, o Luís XVI seria o próximo a ter a sua cabeça cortada. Ele foi julgado e condenado, sendo executado na guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793. Como eu falei, as coisas começaram a desandar bem rápido, assim, e depois da morte do rei, chegou a hora de ir atrás da família dele. A Maria Antonieta ainda estava presa, ela estava junto da filha mais velha, do filho herdeiro de tudo e de uma cunhada também. Foi quando decidiram tirar o filho da Maria Antonieta dela, que tinha 8 anos na época, e levar ela para outra prisão, a Conciergerie. Isso já em agosto de 1793. E aqui eu preciso fazer o adendo da tentativa de falar francês. Peço perdão a todo mundo que fala francês, tá? Pois bem, meses depois aconteceu o seu julgamento pelo Tribunal Revolucionário, que era uma instituição especial ali que foi criada pelos revolucionários para lidar com os chamados inimigos da Revolução. Ela, no caso, estava sendo acusada de alta traição, correndo ali pena de morte na guilhotina também. Reza a lenda, inclusive, que foi apresentado no julgamento da Maria Antonieta uma declaração assinada pelo seu filho herdeiro de tudo, que foi tirado dela com 8 anos, dizendo que a mãe forçava ele a se masturbar e a cometer práticas incestuosas. O que acreditam é que tiraram o filho da Maria Antonieta dela exatamente ali para cuidar da educação dele e para colocar ele contra a própria mãe. Mas que com relação a esse documento, né, dizem que forçaram ele a assinar esse documento exatamente para ter uma prova a mais contra a Maria Antonieta e desmoralizar ela durante o julgamento. E bom, o que acusavam mesmo a Maria Antonieta era de ter destruído a França. Diziam que assim, a partir do momento que ela pisou na França, a França começou a desandar. Mais formalmente falando, acusavam ela de negociações e correspondências secretas com o inimigo, que seria com a Áustria e monarquistas, e também acusavam ela de conspiração contra a segurança nacional e política externa do Estado. Além de, claro, né, citarem também os seus gastos, que eles chamavam de esgotamento do Tesouro Nacional. A República Francesa, então, entendeu que sim, a Maria Antonieta tinha cometido alta traição e foi unânime ao decidir pena de morte. Na manhã do dia 16 de outubro de 1793, então, a Maria Antonieta vestia um vestido branco, que era a cor do luto para as antigas rainhas da França. Ela teve os seus cabelos cortados na altura da nuca ali de uma maneira bem grosseira, e as suas mãos amarradas às suas costas. Inclusive, existem alguns desenhos, pinturas dela exatamente assim, em seus momentos finais, e que eu coloquei aqui no episódio para quem tá vendo a versão em vídeo. Ela foi levada então para Place de la Révolution, de novo meu francês de centavos, que hoje é a Praça da Concórdia, onde ela subiu os degraus rapidamente ali e reza a lenda que ela pisou sem querer nos pés do carrasco que acompanhava ela, e que ela teria dito algo como: "Ai, desculpa, senhor, eu não fiz de propósito." E que essas teriam sido as suas últimas palavras. "Desculpa, eu não fiz de propósito." Pois bem, ela terminou de subir ali os degraus e ela foi posicionada ali na guilhotina. A lâmina caiu então sobre o seu pescoço e o carrasco pegou a cabeça da Maria Antonieta e mostrou para o povo, que teria aplaudido e gritado "Viva a Revolução." Era o fim, então, da Maria Antonieta, mas também da monarquia na França. E aqui eu me sinto na obrigação de te dizer que se você curte Revolução Francesa, o Passaporte pro Crime tem um outro episódio que também fala sobre o tema. É o de número 2, assim, foi o segundo a ser lançado, sobre a morte do Marat, que me corrigiram nos comentários. Eu falei Marat o episódio inteiro, mas falaram que é Marat. Pois bem, esse episódio ele fala sim da Revolução Francesa, ele passa por cima da história do Luís XVI e da Maria Antonieta, mas muito rapidinho, tipo, eu nem cito a Maria Antonieta. Ele fala mais sobre o momento depois que eles foram guilhotinados, então fala dos jacobinos, gerundinos e outras coisas que estavam acontecendo ali na Revolução. Então, caso você se interesse pela Revolução Francesa, pode ser legal ouvir esse episódio depois que você terminar esse daqui. E fica aqui, inclusive, a minha retratação
pública, tá? Porque no episódio número 2, eu falando, como eu comentei, né? Eu comentei muito por cima do Luís XVI e sem querer eu falei que era o Luís XIV. Então aí fica aqui minha retratação. Naquele episódio eu já tô falando do Luís XVI. E antes de pular pras dicas de viagem, eu só quero te contar 2 curiosidades bem curiosas sobre essa história toda pra, assim, fechar com chave de ouro. Você lembra que eu falei dos filhos da Maria Antonieta, né? Não sei se vocês são que nem eu, mas eu ficaria me perguntando, tá? Que fim deu essa galera? Pois bem, a filha mais velha da Maria Antonieta foi solta anos depois, sobreviveu e viveu até a vida adulta. Quem sabe eu faço até alguma coisinha pras redes sociais contando, né, como se deu a vida dela depois disso tudo, né? Comenta aqui se você quer que eu faça isso. Mas o filho, o herdeiro de tudo, ele ficou preso em condições, assim, completamente desumanas. E nisso a sua saúde, ela piorou muito. E ele faleceu ali aos 10 anos de idade. E por muitos e muitos anos surgiu o boato de que, na verdade, a criança que morreu na prisão não era o herdeiro de tudo. Que alguém teria ajudado ali o herdeiro a fugir e teriam colocado uma outra criança no lugar. Tanto que anos depois surgiram uma série de pessoas alegando serem o herdeiro da França tudo, serem esse rei que morreu, que seria o Luís XVII. Assim, uma galera surgiu falando do tipo, sim, eu sobrevivi, eu sou o Luís XVII. No mesmo pique da Anastácia, sabe? Do episódio número 14, se você ouviu esse episódio, você sabe do que eu tô falando. Mas assim, seja como for, o coração dessa criança que morreu na prisão foi tirado pelo médico que fez ali a autópsia tudo, e ele foi guardado em um vidro por anos e anos a fio, na Basílica de Saint-Denis. No ano 2000, ou seja, 20 e poucos anos atrás, pra mim isso é muito surreal, porque pra mim isso é recente, querendo ou não. Cientistas foram lá, pegaram um pedaço desse coração e compararam com o DNA de uma descendente dessa família real para ver se a pessoa que tinha morrido, a criança, né, que tinha morrido na prisão, era o Luís XVII ou não. E ai que vontade que eu tenho de ficar em silêncio por um tempo para deixar você no mistério se era o Luís XVII ou não, mas eu já vou direto ao ponto. Sim, foi confirmado que a criança que morreu na prisão era sim o Luís XVII e que toda essa história aí que ele teria sido trocado na prisão nada mais foi do que um boato, um rumor, enfim, uma história. Bom, e com isso, eu senti que foi uma chavinha de ouro, porque quando eu fiquei sabendo dessa história do Luís XVII, eu fiquei muito intrigada, não sabia dessa história no entorno da morte dele. Mas finalmente eu encerro a história da Maria Antonieta. Eu espero que vocês tenham gostado assim como eu, que vocês tenham gostado desse toquezinho final dessa curiosidade, porque eu achei muito interessante. E antes de pular para as dicas de viagem, eu preciso reforçar que sim, ela é essa figura super controversa mesmo. Assim, tem pessoas que realmente odeiam ela e acham que, nossa, ela era muito filha da mãe e tudo isso que eu trouxe aqui no episódio. Mas sim, tem pessoas também que defendem ela e que acham que ela foi injustiçada e tudo que eu também acho que eu consegui trazer pra esse episódio. De novo, eu adoro trazer esses personagens que têm esses dois lados porque eu acho que cabe a você decidir o que você acha dessas pessoas, né? Eu espero que eu tenha conseguido trazer bem, ilustrar bem esses dois lados. Mas fato é que sim, a Maria Antonieta é extremamente famosa, ela é extremamente conhecida até os dias de hoje, ela é extremamente homenageada, seja em filme, seja em outros tipos de homenagens, tipo estátuas e afins. Então, assim, ela é uma figura muito relevante para a história. Então, mais um motivo do porquê eu quis trazer a história dela para esse podcast. Mas bom, chega de falar e bora para as dicas de viagem. O primeiro lugar que eu gostaria de recomendar a visita aqui é a Conciergerie, que foi exatamente onde a Maria Antonieta passou seus últimos dias antes de ser guilhotinada. Lá foi construída uma capela em homenagem a Maria Antonieta, bem depois da sua morte. Mas é interessante porque tem vários pequenos detalhes dessa capela que só se você ouvir esse podcast você vai saber, ou se você for com algum guia lá. Primeiro que essa capela ela foi construída onde era a cela em que a Maria Antonieta ficou presa. Segundo que a decoração das paredes, ela é preta com lágrimas prateadas, num convite ali à reflexão, né, do que significa aquele lugar e das coisas que aconteceram ali. Depois, bem no centro, tem uma escritura, num mármore assim, com um trecho de uma carta que a Maria Antonieta escreveu para sua cunhada logo depois de ser condenada à morte e pouco antes de fato ser executada. E por fim, mas não menos importante, tem também um vitral com as iniciais dela, MA, ali também. Mas para além dessa capela, que, né, eu achei super interessante ter esses pequenos detalhezinhos assim, a Conciergerie também tem um museu,
que também tem exposições ali sobre a Revolução Francesa e que, assim, eu só vi elogios. Realmente, lá é um lugar para quem quer aprender mais sobre a Revolução Francesa, quem quer estudar mais sobre esse período específico, porque aí tem objetos, textos, documentos e tudo para te ajudar a entender o que estava acontecendo na França naquele momento. E sim, a Conciergerie precisa de ingresso, tá? Você precisa comprar um ingresso e compre com antecedência, porque o que eu vi de gente reclamando das filas não foi brincadeira. Uma outra coisa que eu vi também na Conciergerie que eu achei bem legal é que eles oferecem um tablet que reconstrói as salas em 3D. E ele vai mostrando como eram as salas na época. Claro que esse tablet é pago, acho que nem preciso dizer, mas as pessoas que alugaram o tablet elogiaram bastante, assim, disseram que o tablet fez toda a diferença na visita. E assim, eu achei legal porque quem for visitar com crianças o lugar, o tablet oferece uma caça ao tesouro, em que você precisa procurar as peças do tesouro escondidas nas salas da Conciergerie. Então, enfim, eu achei um recurso muito interessante, né? Porque você consegue manter as crianças ali entretidas na visita, porque elas têm que procurar os pedaços do tesouro na sala e tal. Um outro lugar que eu também recomendaria aqui para se visitar, que é interessante, é exatamente a Praça da Concórdia. Assim, não espere ver grandes homenagens e placas falando o que aconteceu lá e tudo mais, porque isso não existe, gente. Você não vai encontrar isso lá. Mas o ponto é que essa praça foi palco de acontecimentos importantíssimos na história da França. E, vamos relembrar aqui, foi onde a Maria Antonieta e o Luís XVI foram guilhotinados. Então, sei lá, eu acho interessante colar ali e ver, né, do tipo, onde tudo isso aconteceu. Mas, de novo, assim, eu preciso ressaltar, das pessoas que visitaram, falaram que do tipo, é uma praça, que fica muito cheia, por sinal, e que não tem muita coisa pra fazer não tem muita coisa pra ver. É só o fato de você estar no lugar onde tudo aconteceu. E é aquilo, né, do tipo, você já tá em Paris, né, o que custa dar uma passadinha lá, ainda mais porque fica numa parte bem central, assim. Mas, de novo, né, cada um é cada um, eu estou trazendo aqui a dica, mas você vai fazer o que você quiser no seu tempo em Paris. Ah, e ainda sobre a praça e algumas curiosidades, lá é onde fica hoje em dia um obelisco, vindo de Luxor, que tem mais de 3.000 anos de idade, e é onde fica também o Hotel Crillon, que eu com certeza falei errado, mas que é um dos hotéis mais antigos e luxuosos do mundo. Gente, por fim, mas não menos importante, tem o Palácio de Versalhes também. Lá você vai encontrar aposentos em que a Maria Antonieta viveu, e o mais legal de tudo é que desde 2023, outros quartos secretos dela foram restaurados e abertos para visitação. Então assim, esse é aquele passeio de sim ver aposentos belíssimos e luxuosos e tal, que vocês já sabem o que eu acho a respeito, mas eu preciso ser muito honesta aqui e dizer que Versalhes é completamente fora da curva. Eu fui pra Paris há muitos e muitos anos, inclusive quero voltar. E assim, eu lembro que Versalhes me marcou, principalmente a Sala dos Espelhos, assim. Então, enfim, não, eu não sou fã de visitar residências e palácios e aposentos reais, mas o Palácio de Versalhes, ele é diferente, ele tem um quê diferente. Eu acho que também por eu gostar muito da Revolução Francesa e conhecer mais sobre a Revolução Francesa, visitar o Palácio de Versalhes foi muito impactante para mim. E por isso que eu recomendo ele aqui, porque também, se você quer aprender mais sobre a história da França, se você quer saber mais sobre a Maria Antonieta, mas também sobre outras partes ali da família real, o Palácio de Versalhes é um prato cheio. É claro que o Palácio de Versalhes precisa de ingresso, e é claro que é bom você comprar com antecedência, porque é um ponto turístico, assim, concorridíssimo. Mas uma coisa interessante de Versalhes, que não tinha na minha época, quando eu visitei, é que hoje em dia eles oferecem um aplicativo de celular com audioguia gratuito. Então você baixa ali um audioguia e você consegue fazer a sua visita numa boa, com o seu fonezinho de ouvido, não esqueça de andar com o fone na bolsa, ouvindo ali tudo sobre o palácio em várias línguas e, enfim, no seu tempo, no seu ritmo, que pra mim faz uma diferença monumental, porque a coisa que eu mais odeio é ter que ficar me debatendo ali no meio de 20 milhões de pessoas pra conseguir ler um textinho. Ainda mais porque deve dar pra imaginar que eu sou baixinha na vida real. Então, assim, aí vem uma pessoa alta na minha frente, eu já me ferro tudo. Então, aplicativo de audioguia pra mim faz os museus ganharem, assim, 1 milhão de pontinhos. E dito tudo isso, eu finalmente encerro o episódio de hoje. Episódio esse muito interessante, gente. Eu adoro Revolução Francesa. E eu não vejo a hora de poder voltar pra França também. Sei que eu preciso aprender francês. E aí aqui fica o meu apelo a, né, escolas de francês que quiserem, né, patrocinar aqui o podcast, me dar umas aulinhas. Estou aceitando, porque tá feio, né, falar de coisas em francês e não saber pronunciar as coisas tudo. Mas bom,
Antes de encerrar pra valer, eu só queria primeiro agradecer você que ficou até aqui aguentando as minhas palhaçadas. Tem dias que eu tô bem boba mesmo, né? Aguentando aqui as minhas palhaçadas, as minhas digressões, as minhas coisas. Lembrar que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube. No YouTube e no Spotify você tem a versão em vídeo, em que eu trago fotos, pinturas, ilustrações e tudo que eu puder pra ajudar a contar essa história, né? Ilustrar tudo que eu tô te contando. Pra além disso, a gente também tá disponível na Aurelo, então se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Você entrando ali na Aurelo, o link tá no descritivo do episódio, mas também se você entrar ali no site da Aurelo mesmo e pesquisar pelo Passaporte pro Crime, você vai encontrar o perfil. Lá você vai ter uma abinha de apoios e você consegue colaborar com o valor que você quiser para esse projeto. De novo, se você gosta desse projeto e quiser apoiar, isso vai fazer toda a diferença do mundo, serei eternamente grata. Mas eu também serei muito grata, eternamente grata, se você compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você acha que vai curtir aprender mais sobre a Maria Antonieta ou sobre a França, ou que vai visitar Paris em breve. Enfim, tanto o podcast quanto esse episódio, só de você compartilhar isso já me ajuda muito e eu fico muito feliz. Dito tudo isso, chega finalmente, agora sim, um beijo pra você e até o próximo episódio, onde eu vou te levar, né, pra alguma outra parte do mundo.